Olá, sejam bem-vindos ao podcast Hora do Saber, uma produção do Cinep Noroeste Paraná. Eu sou o Paulo Alexandre e hoje nós vamos conversar sobre melhora no ensino e aprendizagem, né? Alguns tópicos são importantes para a gente conseguir melhorar o ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Principalmente, hoje a conversa vai ficar focada na primeira e na segunda infância, né? Então, a gente vai estar falando ali da educação infantil e do fundamental anos iniciais. Quero agradecer a participação das nossas convidadas. Vamos falar aqui com a professora Edilane Moraes, pedagoga e neuropsicopedagoga e professora alfabetizadora na Mater Dei. Obrigado, Edilane, pela presença. Quero agradecer também a Maria Emília Gazin, que é graduada em Letras, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e também especialista em Neurociência e Neuropedagogia. Atualmente ela é diretora pedagógica na Escola Nobel Pro. Obrigado pela participação. E, mais uma vez, a doutora Cristina Herrera, que é médica pediatra, especialista em sono infantil. Obrigado mais uma vez, doutora. Vamos começar, então? A gente vai trazer os tópicos aqui que são mais interessantes a gente aprofundar, não que os outros não sejam, mas a gente, nesse episódio, vamos nos concentrar em relação à diversão no aprendizado, né? E em relação hoje até esqueci aqui, em direção à atividade física, né? Então, diversão e atividade física no processo de ensino e aprendizagem de crianças da primeira e da segunda infância. Para isso, vamos começar aqui com a doutora, falar um pouquinho sobre a atividade física. Vamos começar com a atividade física. A atividade física no primeiro e no segundo ano de vida ela é muito natural, né? Na verdade, a criança nasce e ela começa a se movimentar, os bracinhos, as perninhas. Depois a gente faz alguns exercícios para o desenvolvimento motor. Mas a atividade física do primeiro e do segundo ano de vida ela vai acontecer naturalmente junto com o neurodesenvolvimento. Então, a criança vai aprender a sentar, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a andar. Em busca de outros aprendizados em outras áreas, ela vai se interessar em se locomover. E isso vem de forma muito natural. A gente tem hoje academias infantis para fazer estímulo motor da criança, a gente tem aula de natação a partir dos 4 meses de idade, se fala muito do tummy time, que é colocar a criança na posição de bruços desde 1 mês de idade para brincar. É claro que todos esses estímulos, eles são importantes, mas eu acho muito importante dizer que o desenvolvimento da parte de atividade física, ela é muito natural no primeiro e no segundo ano de vida, para que a gente não sobrecarregue a criança com atividades físicas muito direcionadas, sendo que, na verdade, isso vai acontecer com ou sem essas atividades. Então, eu acho que isso é muito importante de ser colocado, porque eu percebo que nas consultas do bebê ainda muito pequeno, a mãe ela me pergunta, o que eu preciso fazer? Né, olha, você precisa beijar, abraçar, brincar, conversar, cantar, pegar no colo, ninar, são coisas básicas. E a gente tem hoje muitas influências das redes sociais, então se uma famosa colocou o pezinho da criança no feijão, naquela semana todas as mães vão colocar o pezinho no feijão e perguntar, doutora, eu preciso colocar o pezinho no feijão para desenvolver? Então eu acho que é muito importante a gente entender que nesse primeiro momento é algo muito natural, benéfico, estímulo direcionado, correto, é benéfico, mas natural. E depois a gente já vai entrar numa outra faixa etária, onde a atividade física já vem realmente num contexto onde a criança já entra com hábitos de vida, e isso é muito importante. A criança que tem atividade física na infância, ela tem muito mais chances de, na vida adulta, também levar a atividade física como um hábito de vida. E aí passa a ser muito importante. A atividade física também, ela colabora muito para as atividades sociais, para as atividades em grupos. Essa criança começa a aprender a se relacionar, foi na aulinha de judô, foi na aulinha de futebol. Então, essa atividade física, além de trazer o benefício para o organismo como um todo, ele também vai trazer esse benefício da parte de socialização. Vou tirar uma dúvida, por exemplo, comentou sobre o não exceder, né, que é um processo natural na primeira infância, já toda essa atividade física. Claro, existem as exceções, mas agora uma coisa que me preocupou é que eu vejo, por exemplo, alguns esportes que as crianças, para conseguir um alto desempenho na fase adulta, já começa muito novo. E existe uma cobrança, uma projeção, às vezes a gente não sabe se é uma cobrança, uma projeção, dos pais em cima daquela criança num determinado esporte, por exemplo, futebol,
que é o mais comum, né? Então você vê pais assim, nervosos, rígidos com as crianças, forçando aquela atividade física. A gente consegue estabelecer uma régua, uma medida do que, pelo menos nessa primeira, segunda idade, né, infância, do que é excedente, do que é natural? É importante primeiro que a criança goste da atividade física que ela faz, né? Que aquilo não seja uma obrigação, seja um prazer. Porque no primeiro momento ela vai ver a atividade física como uma brincadeira. Então, jogar futebol para o menino de 5, 6, 7 anos é uma brincadeira, uma diversão, ele gosta, ele é feliz fazendo aquilo e tudo bem. Outra coisa é que se você vai profissionalizar uma criança, então você já entra num multidisciplinar. Essa criança vai precisar de um nutricionista, vai precisar de consultas regulares ao pediatra, vai precisar de um psicólogo. Então, essa família, se ela está profissionalizando uma criança, ela precisa entender que o suporte vai ser maior para que isso não venha trazer malefícios para essa criança. Entendi. Vamos falar, então, dos nossos alunos? Vamos primeiro falar com a Edilaine, que ela fica com a turma dos mais novinhos, né, da primeira infância. Eu fico com Fundamental 1. Fundamental 1. Isso. Tá. Vamos pensar, né, em termos genéricos. Do infantil? Vamos conversar então dessa primeira fase, depois a gente já pula para a segunda fase. Vamos lá. Como a escola trabalha, alguns exemplos, como vocês veem? Vocês chegam a detectar acho que a criança com falta de atividade física, acho que é mais fácil do que aquela com excesso? Eu não sei. Como que as escolas têm trabalhado? Sim, porque na escola a gente acaba recebendo as crianças a partir dos 2 anos de idade, né? Então, nessa faixa etária, já é possível perceber aquela criança que recebeu estímulos, né, ainda enquanto bebê, digamos assim, dos pais, porque, assim como a doutora disse, né, que esses estímulos, essa atividade física é um processo natural, então eu concordo, e as primeiras pessoas que participam dessa aquisição de atividade física, né, que promovem essa atividade física, são os pais ou cuidadores. Então, são os pais ou cuidadores responsáveis por estimular essa criança no rastejar, no amassar, né, no arremessar. Então, desde quando a criança é bebê, né, de brincar com a criança, de cobrir o rosto, por exemplo, com uma toalhinha, né, a criança quer fazer o movimento com a mão de pegar, né, quando está se alimentando, dá para a criança essa oportunidade também dela manusear ali os talheres, claro, com segurança, né, mas toda vez que a criança tem essas oportunidades de aprendizagem, né, por meio do lúdico, né? Porque a gente só vai ensinar para a criança por meio do lúdico. Ela não vai aprender nada que a gente ensinar como um processo de teoria, né? Digamos assim. Não é assim que ela vai aprender. Ou muita imposição também não ajuda. Não ajuda. Então, durante a educação infantil, então dos 2 anos até os 5 anos, que compreende a fase, a idade da educação infantil, é muito importante que dentro da sala de aula, ou até mesmo fora do espaço, né, da sala de aula, no ambiente escolar, as atividades sejam sempre por meio de brincadeiras. Então, oferecendo diversos materiais para que essa criança manuseie. Então, para jogar bola, por exemplo, como vocês mencionaram, né, uma criança que vai entrar numa aulinha de futsal, antes ela tem que saber o que é uma bola, o que a gente faz com essa bola, né? Essa bola eu lanço, essa bola eu aperto, essa bola eu chuto, essa bola eu uso com as mãos, com os pés, né? O que eu posso fazer com esse objeto, que é a bola, se eu vou brincar com uma corda, quais são as possibilidades. Então, eu acho que a exploração dos materiais e do ambiente dentro da escola é o que favorece a atividade física, né, como um processo natural. Né? Então, dentro da educação infantil, a gente costuma usar muito o termo da psicomotricidade, né? Que é o desenvolvimento do tônus muscular, do movimento de pinça, que é o movimento que a criança faz com os dedinhos. Então, a criança ela precisa desses estímulos para poder depois praticar a atividade física, né? Você sabe que, conversando sobre isso, eu lembrei de um caso particular mesmo. Meu filho mais novo, ele ia para a escola e recebia muito estímulo. Nessa fase mesmo, de 2 anos aproximadamente, recebia muito estímulo. E ele vinha de uma outra rotina, que tinha o soninho da tarde, do pós-almoço, né? E aí ele chegou nessa nova escola, a primeira escola, e ele era muito estimulado. Isso a gente não conseguiu se adaptar, tivemos que mudar para uma escola que oferecesse esse espaço do soninho e não só atividade física. Então,
Como medir o que seria mais indicado, essa quantidade, né? Principalmente nessa primeira fase, que o soninho pós-almoço, acho que é muito comum a gente encontrar, pelo menos assim, culturalmente, entre as nossas famílias, minha família, os familiares, era muito comum esse soninho, né? E só que a escola tinha uma outra proposta, que era desenvolver muita atividade psicomotor e no geral, a atividade no geral, né? Não só física, mas psíquica também. E existe uma dose certa? As escolas têm que abrir esse espaço para o soninho, e todas as crianças vão se comportar assim, se comportam assim. Como que a escola lidar com essa dosagem? A sala de aula ela é um espaço heterogêneo, né? Cada criança vai se comportar de uma maneira, cada criança vem de uma família que se comporta de uma maneira, cada criança tem uma necessidade, né, diferenciada. Então, tem crianças que ainda precisam do soninho, né? Então, a gente também sempre conversa com os pais no intuito de perceber qual é o horário que a criança tem necessidade desse sono. Ela precisa dormir mais de manhã? Ou ela ainda precisa ter o soninho da tarde? Porque eu acho que esta pergunta ela é muito importante de ser feita aos pais, antes até do processo de matrícula, para a gente entender o turno que a criança vai estudar. Porque tem crianças que elas acordam com mais facilidade de manhã, e elas brincam, elas correspondem às atividades propostas pela escola. Então, por volta ali do final da manhã, elas começam realmente a ficar cansadas, né? Então, mas já está próximo o horário de ir embora, elas vão para casa, almoçam, e o relato das famílias é esse. Então, depois do almoço, chegou da escola cansado, dormiu, precisou da hora do soninho, e tá tudo bem, né? Mas tem crianças que precisam desse soninho à tarde e estudam à tarde, né? Então, mas a família às vezes não tem opção, tem que deixar à tarde. Então, a escola precisa entender que essa criança, em algum momento do período ali da tarde, ela precisa dormir, né? Então, a gente também tem que criar ambientes dentro da escola para proporcionar esse sono, né? Então, acolher a diversidade, né? Porque deixar a criança na sala de aula, né? Impor, exigir que a criança fique produtiva se ela precisa desse sono, e muitas vezes não é um sono, não é um tempo grande de sono, às vezes é 1 horinha, né? Em escolas de período integral, inclusive, né? A nossa escola atende o período integral, a criança, ela precisa, depois do almoço, ir para um espaço onde o ambiente, a gente prepara assim, um clima, né? Eu falo que é mais tranquilo, a gente abaixa ali a iluminação da sala, e as crianças precisam ter esse momento de serem acolhidas, a maioria dorme, né? Então, quando voltam para as atividades do contraturno, elas já voltam descansadas, porque elas tiveram esse tempo de sono adequado, e algumas não, algumas apenas elas ficam ali no momento de calma, de relaxamento, e também já voltam diferentes, né? E a gente começa a observar que aquela criança que ela não tem esse tempo de almoço, agora eu vou, né, sentar, eu vou deitar, eu vou relaxar um pouquinho. Quando ela volta para a escola no contraturno escolar, ou quando ela vai para uma aula de balé, de judô, de futsal, ela não rende, né? Ela está cansada, porque eles ainda, nessa fase dos 2 até os 5 anos, que é a faixa etária da educação infantil, eles precisam desse tempo, né? Eu falo dormir, descansar, acalmar o corpinho. Então tem uma dosagem. Como que a gente pode pensar isso nas crianças da segunda, né, da segunda infância, a gente pode falar, fundamental anos iniciais, né, que chamam? Isso. Bom, o brincar, a gente já tem, né, a neurociência já diz pra gente que a aprendizagem, ela acontece quando ela está vinculada às emoções, né, à afetividade. Isso faz com que a aprendizagem ocorra de uma maneira muito mais adequada. Então, o brincar nessa fase da aprendizagem na escola é essencial. Eu trabalho no contraturno com os alunos com defasagem e dificuldade de aprendizagem, com grupos pequenos ou individuais, e até engraçado, porque eles chegam em casa, a família pergunta, o que você fez hoje na aula? Ah, eu brinquei. Aí o pai fala, como assim? Brincou, né? Porque as atividades lúdicas trazem para eles uma proximidade mais fácil deles adquirirem o conhecimento, porque ele precisa de várias habilidades para aprender, não é só o ouvir, o fazer, às vezes o dançar, usar o corpo, são estímulos diferentes.
Então, isso vai fazendo com que eles aprendam de maneiras diferentes, porque tem aluno que é ouvinte, tem aluno que não é, que precisa pôr a mão na massa para aprender. Então, a brincadeira, ela faz com que essas possibilidades aconteçam dentro da sala de aula. A atividade física, nessa faixa etária, a gente, então, acaba concentrando nas brincadeiras. Não existe. Eu faz tempo que eu não tenho filho menor, já nem lembro mais direito como que as escolas trabalham a atividade física. Se é Eles só botar... têm educação física, né? Que daí já trabalha mais a parte dos esportes, mas por exemplo, na hora do recreio, na escola costuma-se dar corda para as crianças, né? Estimular essa coisa. Porque tem muitas crianças hoje em dia que só brincam na escola. Porque a rotina familiar não permite. E com esse excesso de telas que nós estamos vivenciando nesse momento, eles, quando estão em casa, eles estão nas telas. Então, tem crianças que é até triste de dizer, mas tem crianças que não sabem brincar. Você tem que ensinar ela a brincar. Porque ela não sabe o que fazer. Porque não é mais uma coisa tão natural como foi no nosso passado, na infância, né? Essa questão agora de tirar os celulares na escola. Os primeiros dias do intervalo do ensino médio, do Fundamental 2, eles não se falavam, porque eles não têm mais essa habilidade social. Então, a escola tem que resgatar isso e ajudar, apresentar isso para eles. Então, agora eles já estão buscando novas alternativas. Eles estão levando o Uno para brincar até o ensino médio, Fundamental 2, que são maiores, porque tirou uma coisa que era uma válvula de escape para aquela criança que é tímida, que não tem muitos amigos. E agora ele precisa dessa interação. E a brincadeira, o esporte, traz essa interação social, então tem essa importância também, né? O brincar, o jogo, o esporte faz a convivência social, né? Você respeitar as regras de um jogo, você trabalhar o coletivo, quando você está trabalhando num grupo onde você vai ser um time, porque tem crianças que vai aprender isso nesse momento, porque às vezes ele é filho único, ele não lida com essas situações na vida dele. E ali, nesse ambiente, ele vai se deparar com essa situação de dividir, de aprender a perder, porque não é tudo que vai dar certo. Então, ele também vai se tornar um cidadão mais crítico, porque ele vai ter que resolver essa situação, o pensar dele. Então, é um ambiente, assim, que a gente tem que estimular e é necessário para o desenvolvimento cognitivo da criança também, o brincar. Falando sobre brincar, que é o nosso tópico a seguir, que se mistura muito nessa fase, né, nessa faixa etária, que é o brincar e a atividade física. Aí eu queria levantar uma questão sobre, falar com a doutora, sobre o coletivo, o individual, isso traz isso nessa faixa etária, ou essa pergunta, acho que a gente pode até continuar aqui, depois eu volto para a doutora, a questão da brincadeira e do aprender, da atividade física. Como que a gente resolve isso nesses primeiros anos, nessas primeiras fases, né? O que você falou que tem a educação física, tem as atividades lúdicas, né? Mas isso na cabeça da criança é uma coisa só? Como dosar, como trazer essa atividade física, essa diversão, e não prejudicar o cognitivo? Como estabelecer uma ordem, né? Organizar esses três quesitos, que é processo cognitivo, que é a brincadeira, que é a atividade física. Como que a gente pode organizar melhor essas três faces, né? Nós temos que respeitar o limite de cada um, né? Porque uma criança ela vai ter disponibilidade para uma certa área. Outra já não tem tanto. Então, você tem que ter o intuito, assim, de fazer uma atividade onde todos... Porque na escola você fala muito do coletivo, eu já não posso falar muito do individualizado, porque sempre eles vão estar no coletivo. Então, quando você faz uma proposta de uma brincadeira ou de uma atividade física, você tem que ir tendo a percepção de quem consegue, quem não consegue, você tem que ir lá, intervir, mediar aquela criança, né? Alguns vão cansar mais rápido, porque não tem uma aptidão física muito, como que eu posso dizer, ativa, né? Outros já querem correr mais, brincar mais. Então, o horário do recreio mesmo, eles correm muito o tempo todo, porque é uma necessidade que a criança tem. Já na fase dos maiores, eles não estão correndo, porque eles já não têm mais essa necessidade. Então, depende muito de cada fase e da necessidade dessa criança.
Você sabe que você falou uma coisa que me chamou aqui a atenção? É muito comum eu atender nas consultas de rotina crianças de 7, 8, 9 anos que a família traz dizendo que a criança está sempre cansada. Doutora, ela está sempre cansada, ela não tem disposição para brincar, ela não gosta de fazer atividade física. Eu coloquei no balé, ficou 2 semanas, não quis mais. E aí, a hora que você vai, não, então vamos avaliar, vamos ver se é alguma coisa física. Faz ali um exame físico, pede exames laboratoriais, faz um check-up para ver se está tudo bem com a criança. Mas quando a gente vê que está tudo bem da parte física que a gente vai conversar, entra muito nessa questão. Quando chega em casa, a criança, primeiro que ela não tem preparo físico. Então, ela realmente chega em casa cansada porque ela não tem preparo, né? Igual um adulto que não faz nenhuma atividade física, se exercita durante o dia na escola, nas atividades, vai chegar em casa à noite e não tem disposição. Então, a criança é a mesma coisa, uma criança sem condicionamento físico. Coisas que antigamente não acontecia, porque a gente brincava na rua, a gente corria, a gente o tempo todo tinha atividades. Hoje as crianças não têm mais. Mas a hora que você vai conversar daí com essa família, com o resultado de exame na mão, tudo normal. Você já examinou a criança, ela veio na outra consulta, estava tudo normal. Você vai dizer para a família, qual é o hábito da casa? Ah, ela chega em casa, toma um banho e deita e assiste televisão. Então, essa criança, ela não é uma criança cansada, ela é uma criança sem preparo físico e ela é uma criança habituada a que, quando está na presença do pai e da mãe, não executar atividades físicas, seja brincantes ou seja outro tipo de estímulo. Esse tipo de consulta é muito comum, Paulo, porque a mãe, num primeiro momento, ela pensa assim, será que ele está anêmico? Será que esse cansaço é porque ele está anêmico? Será que esse desânimo é porque ele está com alguma doença, está com algum verme, tá com alguma coisa? E na verdade não, as nossas crianças de hoje não têm preparo físico. As nossas crianças de hoje brincam na educação física e se cansam muito rápido do que outras crianças, porque tem a ver com esses hábitos da casa, com crianças que chegam em casa e não têm o hábito de movimentação. Então, acho que isso é muito importante. A atividade física, ela também tem que acontecer vindo dos pais, vindo de casa. Domingo de manhã eu vou acordar, vou levar meu filho lá no Parque do Ingá. Sábado à tarde, a gente vai dar uma volta na Praça da Catedral, porque eu vou ensinar ele a andar de bicicleta. As nossas crianças hoje nem sabem andar de bicicleta. Então, a gente precisa compreender que a escola tem um papel muito importante, mas a escola a parte que a criança mais brinca é na escola. É na educação física, é no recreio, dentro da sala de aula, muitas vezes, né? Fica saracoteando para lá e para cá na hora que era para estar sentado. Então, a grande movimentação da vida da criança acontece na escola. Mas e nós, enquanto pais, como é que a gente tem feito isso para estimular, né? Eu sempre disse para os nossos filhos que tinha uma coisa na minha casa que não era negociável, que é fazer atividade física e fazer inglês. Não era negociável. Na época não tinha inglês nas escolas como tem hoje, escolas bilíngue, né? Então a escola que eles frequentaram não era bilíngue. Então eu sempre dizia, fazer inglês não é negociável, fazer atividade física também não é negociável. Ah, esse ano eu fiz natação, não quero mais? Então tá, o ano que vem você faz uma outra atividade. Mas isso é muito importante e criar essas rotinas de atividades físicas ao fim de semana. Porque chega no final de semana, qual que é a atividade que geralmente as famílias mais executam? Vão para o shopping. Não é verdade? Ah, vamos para o shopping, passar a tarde no shopping, né? Sentado, exato. Comendo. Né? E aí a gente chega num outro ponto, que a gente até falou de nutrição num outro momento, que hoje 51% das nossas crianças brasileiras ou são obesas ou têm sobrepeso. E isso é muito preocupante, porque nós já passamos da metade da nossa população infantil com sobrepeso ou com obesidade. Então, a atividade física na escola, eu, enquanto médica, vejo que, ok, a questão é como é que anda a atividade física quando eu chego na minha casa. Acho que essa reflexão era legal. E você sabe que, desculpa, Imagina. A brincar é uma lei, né? O ano passado foi sancionada uma lei que dá o direito ao brincar e à parentalidade positiva, para, inclusive, prevenir situações de violência infantil, né? De violência contra a criança. Então, quando a gente fala direito ao brincar, é o direito que a criança tem à brincadeira em todos os ambientes que ela frequenta, inclusive a casa, né? E aí, quando vem ainda esse acréscimo de parentalidade positiva, justamente a gente quer tirar aquela, né? Eu falo... aquele vício, né? Aquilo que vem vindo das outras gerações de uma educação autoritária. Então, tem como a gente educar com firmeza, com equilíbrio, né? Com amor, com carinho. Tem como a gente dar regras em casa, mas sem utilizar
palavras ali duras, ásperas com a criança, gritos, enfim. Então, assim, brincar é um direito que a criança tem em todos os espaços que ela frequenta. Então, a escola está sempre preocupada em proporcionar atividades físicas, brincadeiras, isso para diferentes faixas etárias. E dentro de casa, né? E a família? Qual é a contribuição que a família também tem para o desenvolvimento físico dessa criança, motor dessa criança? Porque quando você fala sobre desenvolvimento cognitivo e psicomotor, eu vejo que tudo está ligado. Desenvolvimento físico, motor, social, emocional, ele faz parte de todo um pacote, né? A criança, através da brincadeira, através do aprender na escola, ela está se desenvolvendo cognitivamente, socialmente, emocionalmente, né? A parte motora. Então, faz parte de um combo, né? Então, brincar promove tudo isso. Como a Edilane disse, na escola as atividades são coletivas, mas a gente também tem a obrigação de ensinar a criança o brincar individual. E eu digo isso até como profissional, mas também como mãe de filha única. Porque, assim, se a gente não ensina os nossos filhos, que não têm, às vezes, né, não têm irmãos ou primos ou outras crianças ao redor para brincar, a gente não está ensinando também a criança a lidar com os momentos de solitude, mas que ela pode desenvolver imaginação, criatividade, e isso desde muito pequenininho. Né? Então, ensinar a criança o faz de conta, pegar os brinquedos que tem em casa, proporcionar momentos para que essa brincadeira aconteça. E aí, eu acho que vem de encontro com o que a doutora disse, né? Acordar no domingo, chamar o filho para ir andar de bicicleta, passear no parque, na rua. Né? A criança que às vezes não tem os pares ali para brincar, da mesma idade, precisa ter essa referência, adulto, né? Do adulto, do pai, da mãe, né, dos avós, dos tios, enfim, de alguém que cuida dessa criança, né? É direito, e se é direito, eu costumo sempre dizer assim, se precisou ser criada uma lei para isso, é porque realmente é necessário, porque as pessoas não estão fazendo corretamente, né? E são coisas simples, igual do domingo, como a doutora colocou, você ainda tem que se estruturar para fazer, levar. Mas eu vejo a nossa escola, que eu converso com eles moram perto da escola, mas eles não vão a pé, eles não vão de bicicleta. O pai pega o carro, vai de carro, e é um momento oportuno para ele ir caminhando com essa criança para a escola, para ele conversar com essa criança. Semana passada nós tivemos uma visita na biblioteca, que é próxima à escola, 3 quarteirões. Eles não sabem andar na rua, porque eles não têm o hábito de brincar na rua como nós tínhamos e nem de andar mais na rua. Eles entram no carro, descem e vão para o lugar estabelecido. Então, assim, o cachorro latia, eles se assustavam, tinha que sinalizar para eles, olha a lixeira, porque assim, eles não têm esse conhecimento de mundo mais. E isso também é uma atividade física que a gente ia para a escola a pé, a gente ia para o supermercado a pé. Hoje eles não fazem mais isso. E muitas isso. vezes também dentro do carro eles vão com a tela. Então, eles não estão vendo o caminho, eles não observam, né? Eu tenho a Helena de 9 anos, e quando a gente vai para as atividades, ela não tem tela ainda, e quando a gente vai para as atividades, claro que a gente tem que inventar. Helena, eu quero ver quantos prédios amarelos vão existir no caminho. E aí ela vai falando, olha, eu acho que eu vi mas amarelo, você me deu uma cor difícil. Eu digo, não, eu tinha visto uma. Então, a gente vai brincando, olha, eu quero ver quantos fuscas que a gente vai ver no caminho até chegar no não sei o quê. Me mostra que eu quero ver. Não vale não contar a verdade. Então, assim, dá trabalho, né? Sim. Dá trabalho. Cansativo muitas vezes. É cansativo, né? Muitas vezes, né? Mas, do mesmo jeito, né? Se precisou a Sociedade Brasileira de Pediatria fazer um documento regulamentando o uso de telas, é porque é necessário. É porque está sendo abusivo em algum momento. É porque isso precisa ser colocado de alguma forma. E talvez, né, dentro desse assunto do brincar e da atividade física, o nosso grande vilão realmente é a tela, porque a concorrência é desleal. Né? Uma questão sobre essa, mais específico na diversão, né? No entretenimento virtual e o físico, né? Não vou falar real, mas virtual, real, o físico e digital. É difícil, existe toda uma maré, toda uma onda que vem levando, né, as telas cada vez mais presentes na vida das crianças,
não dá para ignorar isso, é dificílimo, talvez não sei se é nem possível lutar contra isso, mas como que a gente se adapta a isso? Existe um tempo ideal, ou nessa faixa etária o ideal é não ter tela, né? Eu já vejo alguns psicopedagogos, psicólogos falando que as crianças não deveriam ter tela até os 9 anos, 10 anos, até a pré-adolescência. A gente ouve muita coisa, inclusive na própria internet, mas sobre essa questão da diversão virtual e física, real, né? A digital e real. Como conciliar essas duas? O que tempo que a gente pode especificar para cada uma delas? Na verdade, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que as crianças e os adolescentes consomem também nesse brincar virtual, né? Porque existe, é claro, né, existe essa dificuldade dos pais de proibir, né? Então, raras são as famílias que conseguem proibir que os filhos tenham acesso à tela, né? E aí eu não estou falando de televisão, mas porque é uma tela também, né? As crianças têm acesso desde sempre, né? Mas de celular, de tablets, né? E eles conseguem, eles olham às vezes um amigo, a escola inclusive, né? Ter essa proibição de que a escola não pode usar o celular na escola, ao meu ver, foi extremamente essencial. E, infelizmente, passou a ser um problema para os pais agora gerenciarem, né? Porque, geralmente, o que acontece? Fica-se na escola ali 4, 5 horas, as crianças que ficam o dia todo 8 horas, mas elas têm a tendência de chegar em casa, tomar o banho, jantar e pegar a tela. Né? E aí ficou para a família esse gerenciamento, né? Porque só fazer um parênteses, não é só questão do tempo empreendido olhando uma tela, mas o conteúdo. É o conteúdo, né? Porque assim, nós temos os links, os cyberlinks, nós temos dentro ali de um simples vídeo, outro vídeo que está conectado, uma propaganda. Tudo muito rápido. A criança começa, de repente, a assistir um desenho que parece inofensivo, daqui a pouco ela entra em outro vídeo com um conteúdo que talvez, né, não seja adequado à faixa etária que ela está, e sem contar que todos os vídeos, né, todo o conteúdo que está ali à nossa disposição na internet, ele é extremamente sedutor, né? Porque às vezes a gente, enquanto adulto, vai acessar uma informação e a hora que a gente vê, vou olhar aqui rapidinho, a hora que a gente percebe, a gente já está mais de 40 minutos, 1 hora, olhando para conteúdos do celular, né? Às vezes não era nem aquele primeiro conteúdo que a gente teve a intenção de acessar, às vezes a gente já está em outra coisa, um vídeo dando risada. Então eu acredito que é o tempo e o que a criança está assistindo, né? E quanto mais os pais conseguirem proibir o acesso a essa tela, né? Então, minha filha tem 7 anos, ela tem acesso à tela. Eu consegui até uma faixa etária, ali os 2, 3 anos, que ela não tivesse acesso nenhum, né? Principalmente que a gente vê hoje em dia, as crianças indo ao restaurante, a família dá ali o aparelho eletrônico para a criança ficar quietinha, né? Não ser um momento ali trabalhoso, digamos assim, para os pais, todo mundo fica quietinho, a criança fica ali, não sabe o que está comendo, não está, eu falo que se relacionando com ninguém, e aí em casa torna-se um hábito, porque aí vai almoçar, vai jantar, então também começa a acessar a tela. Então, qual é o tempo realmente adequado, né? Eu acho que a doutora pode falar melhor do que eu. Eu queria, antes de passar a pergunta para a doutora, eu queria perguntar, ou para a Islane ou para você, se a gente consegue perceber algum comportamento que é proveniente do excesso de tela. Não vamos nem considerar o conteúdo, que nem você falou, porque a gente vai de uma tela para uma janela para outra, vários links associados, né? Que aí o controle do conteúdo já é um outro desafio. Mas vocês conseguem detectar uma criança que apresente um excesso de tela? Ela tem algum comportamento específico? Tem, principalmente os emocionais. Um deles, que na escola eu percebo muito, é a falta de paciência. A tela é muito rápida, os áudios você acelera para ouvir. Então, quando ele tem que sentar, ouvir,
esperar o outro falar, o outro fazer, aquilo gera um mal-estar na criança. Tanto é que a gente está tendo muitas crianças com crise de ansiedade, porque ele acaba ficando ansioso de ter que esperar, de uma festa que vai ter, ele não consegue esperar. Hoje a criança não consegue mais esperar, e tudo isso é reflexo de tela, né? Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Eu, enquanto mãe, tive que ceder ao celular na fase da pandemia por conta das aulas online, ela não tinha, e eu estava trabalhando online e ela precisava assistir às aulas. E aí depois não consegui mais tirar. Eu tive que daí criar algumas regras com ela. E essas regras são, assim, muito sofridas para ela. Ela não aceita. O sonho da vida dela é que eu tire porque eu tenho um aplicativo e nesse momento o celular dela está bloqueado. Então, para desbloquear, eu preciso desbloquear aqui. E eu tenho controle de quanto tempo ela ficou em cada aplicativo. Se instala alguma coisa, eu tenho que autorizar. E ela se sente, assim, muito vigiada. Ela fala que os amigos não têm, se compara com as outras pessoas. E eu sempre volto na mesma tecla. É a única forma que eu tenho, filha, de te defender e de conseguir te orientar. E coloco tudo isso que ela colocou, né? Porque é um mundo de ninguém, digamos assim. Então, é uma forma que eu encontrei de conseguir dosar isso. Mas é muito difícil. Até os 12 você garante. O meu, quando fez 12, ela tá com 11. O próprio aplicativo já libera. Mas eu queria aproveitar o gancho e até perguntar para a doutora. Eu lembrei aqui, a hora que você tá, que a Edilene estava comentando, eu não estou muito bem certo da fundamentação disso que eu vou falar, mas eu já ouvi falar que um dos principais males que o excesso de tela tem causado, principalmente em redes sociais e em smartphone, é ansiedade e depressão. É verdade. Mas isso que ela disse está exatamente correto. O quanto que essas crianças ficam imediatistas, né? E o mais do que isso, o quanto que naquela relação com a tela, ela está no comando. Porque se ela começar a perder o joguinho, ela simplesmente deleta e começa de novo. Ela não precisa lidar com o perder, porque é ela que está no comando do processo. Né? Então, isso é muito importante quando a gente entende. Eu comecei a perder um joguinho, pronto, eu deleto e começo de novo. Por quê? Porque eu não vou perder, eu só vou ganhar. E sou eu que coordeno isso. E é tudo muito rapidinho, dedinho rapidinho, tudo muito rapidinho. E uma outra coisa importante esse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele fala o seguinte, eu vou falar do tempo, mas é um detalhe que eu quero puxar aqui um gancho no que ela comentou. De 0 a 2 anos, a recomendação é nenhuma. De 2 a 5 anos, a recomendação é de 30 minutos por dia com supervisão. O documento, ele é claro, ele não determina só o tempo, ele determina o tempo e ele diz com supervisão de um responsável. De 6 a 11 anos, 2 horas por dia com supervisão. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente fala, teve uma discussão uma vez sobre essa questão de tempo de tela. Quando a gente fala tempo de tela, é considerar tudo, todas. Inclusive TV. Computador, TV e smartphone. Todas. De 12 a 18 anos, até 3 horas por dia, com supervisão. Ah, mas o adolescente quer privacidade. Não. É com supervisão. Então, isso é muito importante. E eu sempre dou um outro exemplo. Ah, doutor, então ele vai fazer 2 anos, eu posso dar a tela? Poder, você pode. Mas na garrafa de bebida alcoólica está descrito da seguinte forma: pode ser consumida a partir dos 18 anos. Você vai comprar a garrafa e dar na mão do seu filho para estimular ele a se viciar nisso? Não. Então, não é porque está escrito que pode ser consumido 30 minutos por dia a partir de 2 anos que eu vou comprar uma tela e vou dar. E aí, o primeiro não é sempre mais fácil. O primeiro não, ele é sempre mais fácil, não só para a tela, para tudo na nossa vida. A hora que a gente começa a ficar muito negociador com os nossos filhos, esse é um baita problema. E aí entra uma outra coisa. Nem todos os dias eu sou a melhor mãe do mundo. Nem todos os dias eu acordo com o processo educacional na ponta da língua. Nem todos os dias eu queria ser mãe, pois é nesse dia que eu preciso da tua melhor maternidade. Porque a constância dos teus comportamentos e das tuas atitudes é que vai mostrar para o seu filho o que é e o que não é negociável. Coerência e regularidade, né? Na escola, um outro ponto que a gente observa muito dos prejuízos do excesso de tela é justamente falta de atenção, né? Falta de foco. A questão do sono.
né? Então, assim, quem fica muito na tela demora para dormir, né? Então, quer dizer, a hora que vai pegar no sono, talvez nem entre num sono profundo, já é hora de acordar para ir para a escola. Então, chega na escola sonolento, aí com sono ninguém aprende, né? Então, chega na escola sonolento, depois fica nessa ansiedade que quer ir embora logo para pegar o aparelho, o celular, né? Enfim, as telas para poder manusear. Então, assim, são vários sentimentos. Tudo isso vai interferindo diretamente na aprendizagem, né? E também nós estávamos falando sobre atividade física, a criança ou adolescente que tem excesso de tela geralmente não pratica atividade física, porque acaba ficando lá sentadinho, deitadinho, com as telas nas mãos, né? Então, geralmente essas crianças também têm prejuízos na parte motora, né? Aí vem a questão da alimentação, vem obesidade, aumento né? da miopia por hiperfoco, Sim. problema do sono por bloqueio da melatonina, problemas neuromusculares por postura equivocada na frente do celular. E aí a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né? Sobre consequências físicas que vão acontecer pelo uso do excesso de telas. Isso. E aí, infelizmente, eles dentro da escola, né, eles sofrem no início por não poderem manusear as telas, mas depois eles falam assim, o resultado, né, pós-lei, né, sancionada de proibição das telas na escola é muito positivo, né? Na nossa escola a gente já tinha criado essa regra, né, da não utilização do celular por parte dos alunos durante as aulas, durante o recreio, intervalo, mas aí a gente também tem que promover outras coisas, né, outras atividades. Então, assim, sai a tela da mão dos alunos, vem na hora do recreio a atividade física. Você tem então, que dar opção, profissionais, né, que estão ali brincando, promovendo atividades. E um dado curioso, no ano passado, quando nós iniciamos essa proibição, por que nós proibimos, né? Primeiro, porque os alunos começaram no recreio a jogar sentados todos ali um do lado do outro, jogando entre si. Eles não conversavam. Eles ficavam em círculo, jogando um com o outro, soltavam ali uns palavrões quando alguém perdia, mas eles não se comunicavam. Eles estavam todos no mesmo jogo online, mas eles não conversavam. Então, aquilo foi um fato, assim, muito angustiante e muito sério, né? Então, assim, olha as interações sociais sendo prejudicadas, né? Olha, além da parte física, olha a parte social também sendo prejudicada. E aí, prejuízos na parte social trazem prejuízos na parte emocional, né? Então, isso acabou. E no começo, quando eles vão brincando no recreio e jogando lá na quadra e praticando esporte, eles brigavam muito. Então, sem o celular, vamos ter que brincar. Então, vamos lá, vamos brincar. Aqueles alunos que não queriam brincar, levavam um jogo, brincavam sim, mas sentadinhos. Aqueles que gostam mais de atividade física, iam para atividade física, mas eles não sabiam se relacionar. Eles não queriam perder, eles não sabiam competir, aí eles começavam a brigar. Hoje nós já não temos mais essa situação, né? Claro, ainda tem um ou outro conflito que é normal e que é saudável, mas não mais aqueles conflitos que tinham no início, quando eles estavam realmente assim, vamos ter que brincar, nós vamos ter que jogar, nós vamos ter que praticar um esporte. E aí eles não conseguiam mais interagir se não fosse brigando, discutindo, empurrando. Eles estavam desaprendendo a brincar, né? Os algoritmos são meio cruéis, são mais cruéis que as próprias crianças, né? Que a gente antigamente fala que criança fala o que pensa, né? Fala o que passa na cabeça, então muitas vezes pode ser cruel uma com a outra, né? A crítica. Mas agora os algoritmos estão bem mais cruéis e estão direcionando. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, as contribuições e convidá-las para um próximo episódio. A gente está explorando mais esse assunto que é fascinante e a gente pode com certeza trazer um pouquinho de contribuição aí para todos aqueles que nos assistem, tá? Então eu quero agradecer à professora Edilane Moraes pela sua participação.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e a criança precisa, né, dessa atenção, a família também nesse momento, porque a família hoje, ela recebe muitas informações, mas às vezes ela não consegue direcionar. E uma frase que eu gosto muito, que eu já vi de uma educadora da educação positiva, ela disse assim, que quando a gente tem um filho, a gente tem que ter uma disponibilidade emocional para essa criança. E hoje a gente não está tendo esse tempo, né? E me doeu tanto essa fala, porque assim, ela precisa disso, de uma disponibilidade emocional, de um pai que possa verificar o que ela está fazendo, cuidar, né? E a gente está terceirizando o nosso filho para a escola, né? Para as outras oportunidades que a família tem de deixar ele fora de casa, onde ela não precisa ter essa necessidade do cuidar. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Para resgatar isso. É um desafio, todos os dias. Obrigado pela participação. Obrigada a Maria Emília, professora Maria Emília. Eu que agradeço pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu falo que o que acontece na infância não fica na infância, né? Então, nós temos que contribuir muito com essas crianças, nós precisamos ser referência para elas, exemplo. Né? Enquanto escola, o que eu posso dizer também é que as famílias procurem sempre que necessário, sempre tiverem uma dúvida, sempre que estiverem com um problema que acham que não podem resolver, né? Eu falo que a gente só vai ter sucesso nessa parceria se nós tivermos um diálogo, né, muito aberto, escola, família, para que a gente ajude e contribua muito no desenvolvimento dessa criança, né? As crianças precisam que a gente tenha esse olhar totalmente voltado para elas, principalmente na primeira infância, que é onde ela vai desenvolver muitas potencialidades, né, muitas habilidades que elas vão carregar para o resto da vida. Né? Obrigada. Obrigado, doutora Cristina, mais uma vez. Obrigada. Obrigado pela oportunidade, porque esse diálogo escola e família, ele é muito importante, mas sim, a gente sabe que o médico, ele tem um papel muito rico no sentido da família aderir. Né? A gente, enquanto pediatra, vê que a família vem e ela quer aderir às nossas recomendações. Então, o quão importante é a escola realmente estar mandando essa criança para um médico, estar mandando essa criança para um especialista, para que a gente possa, dentro dessa parceria e comunicação com a escola, ajudar essas famílias, né, que, como ela disse, muitas vezes estão perdidas, né? Muitas vezes não faz, não é porque não quer fazer, é porque não sabe fazer, né? Então, o nosso papel enquanto pediatra é colaborar com a escola, com a família e trazer essa fala que a gente sabe que muitas vezes entra com mais facilidade no entendimento da família. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência. E até o nosso próximo episódio do Hora do Saber, uma produção do Cinep Noroeste do Paraná.